pessoal, Bom tudo dia, bem? pessoal. Gente, vamos lá então. Muito bom dia. Já estamos aqui com bastante gente conectada no nosso primeiro webinar. Também a gente está transmitindo aqui ao vivo, tanto no Instagram da Drop, quanto também no meu pessoal, Manuel Sec. Todo mundo, quem não segue, já começa a seguir lá também. Bem, nós estamos iniciando agora a primeira série que vai ocorrer o ano inteiro de webinars que nós vamos tratar sobre 5 grandes temas, né? Então, a gente está começando aqui com a série Hansor, que vão ser 16 episódios. Depois eu vou explicar um pouquinho mais como é que vai funcionar toda essa dinâmica de webinar. Esse primeiro webinar dessa série, e é o primeiro do ano aqui da Drop Hill, a gente começa com um assunto um pouco macro, né? Ou seja, um pouco geral relacionado a como que uma organização, quais as melhores práticas que uma organização precisa ter para que ela fique tranquila, né? Ou seja, o CISO, né, tem um ambiente da sua organização de forma controlado contra ataques do tipo ransomware. Tá? Então, esse é o nosso objetivo desse primeiro episódio. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou o Manuel, sou CEO da Drop Hill. Junto comigo está o Diego Stout, que é o nosso CTO. Então, Bom dia, pessoal. O Diego está aqui junto com a gente. Peço para vocês também nos seguirem aí, nos adicionarem no LinkedIn. Eu tenho meu Instagram também profissional e também seguir a Drop lá no Instagram oficial também. A gente está ao vivo aqui, eu e Diego, cada um está com o seu perfil do Instagram também, para a galera que está acompanhando. Virei até a câmera aqui para quem não se inscreveu no webinar e estiver participando também. E agradeço imensamente a participação de todos. E lembrando que no final aí nós teremos uns brindes bacanas para todo mundo que está participando. Bem, sobre os webinars que a gente está comentando, né? A gente preparou um negócio muito legal para 2025, onde nós vamos tratar 5 grandes temas relacionados a incidentes de segurança que geram prejuízos milionários para organizações em todo o mundo. Iniciando agora pela série de ransomware, que não vamos falar somente de ransomware, vocês já verem aqui no lado aqui que a gente tem uma série de informações também relacionadas. Deixa eu só verificar aqui com a Glória. A Glória está gravando, tudo certo? Tá certo, Manuel, já tá gravando. Maravilha, maravilha. Lembrando que quem perdeu essa transmissão, infelizmente não participa dos brindes, porém vai poder também acompanhar o restante das séries, né? Então, continuando aqui, a série Hansor vão ser 16 episódios que a gente vai estar tratando, e esse é o primeiro, sobre os ataques ransomware e também formas de mitigar. Nós vamos mostrar toda a anatomia, como é que funciona, mostrar na prática como que os atacantes agem e também como que a gente deve proteger da melhor forma possível. A Drop Hill não vai, né, até porque não tem nem condições de conduzir todos esses 34 webinars, iniciando o ransomware aqui com 16 episódios. Depois a gente entra ali na sequência em segurança de aplicações com mais 6. Vamos ter a série Cloud Security com mais 2, a série Compliance com 5 e a série Fraudes ali, que se eu não me engano são mais 3 episódios. E para finalizar teremos 2 extras, onde nós vamos estar falando sobre gerenciamento de endpoints. E todos esses a gente também vai participar com a gente especialistas no tema, hackers éticos que vão mostrar na prática como é que é feito os ataques, como é que eles trabalham para tentar burlar a segurança das organizações. E por outro lado, nós teremos um time de especialista de defesa, né, onde a gente vai exatamente mostrar como que a gente faz o controle disso. E aí vai ter a equipe Drop Hill e também junto com nossos fabricantes, que são nossos parceiros e que abraçaram essa causa. A gente vem preparando esses webinars desde o final do ano passado, e toda terça-feira, às 10 horas, a partir de hoje, até o dia 28 de novembro, nós teremos sempre um webinar, um encontro com vocês marcado. Já coloca na agenda aí de vocês,
Tá bom? As agendas, as inscrições vão ser liberadas aos poucos, tá? Tanto pelo site da Drop, vocês já vão conseguir fazer essas inscrições. Enfim, então vamos ao que importa, né? Que mostrar a lista certinho e todas as datas que eu acabei de comentar. Bem, quem é a Drop Hill, né? Isso é importante a gente falar também. Muita gente está conhecendo agora, muitos já são conhecidos de longa data que estão participando aqui da nossa live, desculpa, do nosso webinar. Até agora, hoje, nós temos aqui no webinar 29 participantes. Acreditamos que vão aumentar esse número e também tem os participantes das nossas lives, tanto no Instagram, Manuel Sec e Drop Hill BR no Instagram. Bem, a Drop Hill ela nasceu como uma empresa de Cyber Exposure e depois disso criou um lema de proteção, não simplesmente. O que é Cyber Exposure? É expor as fragilidades das organizações e, consequentemente, como que a gente mitiga essas fragilidades. E é por isso que a gente tem a nossa famosa caneca, a Drop, que todo mundo, praticamente todos os clientes da Drop Hill possuem essa caneca. Nós vamos sortear 2 hoje no final do webinar. E aqui a gente traz esse lema para os nossos clientes, onde malwares exploit, se vocês não têm poderes aqui, eu posso tomar meu café com tranquilidade. Também nós temos aqui a caneca de chopp, né? Vou mostrar aqui rapidinho, não sei se dá para ver também, que muda a frase somente para que eu tomo meu chopp em paz. E também temos um brinde exclusivo também para quem é gaúcho, tá? E também para os clientes de todo o Brasil, onde a gente muda também a frase aqui para o mate. Mas vamos tocar um pouco mais sobre o nosso tema aqui, né? Qual é que vai ser a programação? A gente vai fazer uma introdução, uma breve introdução sobre sequestro e exposição de dados. Na sequência, vamos mostrar como é que funciona uma anatomia de um ataque ransomware, quais são os passos que o atacante vai dar dentro da organização. Depois nós vamos explorar um pouco mais o comércio ilegal de dados vazados, né? Os famosos data lakes, que como é que funciona hoje o trabalho de comércio disso dentro da dark web. Na sequência, quais são as melhores metodologias tanto que a Drop utiliza, coloca em prática, e o mercado também utiliza. A gente vai falar de 3 metodologias bem bacanas, disponíveis, sem custo nenhum para ninguém, que mostra a melhor forma da gente redefinir nossa estratégia de segurança. Isso, na verdade, se expande a qualquer tipo de incidente, mas especificamente aqui em ransomware, ela é muito levada a sério, porque ela realmente consegue definir, nos ajudar, né, ser um guia para definir uma estratégia eficiente quanto ao ataque do tipo ransomware. Para finalizar, vamos mostrar também como um serviço de MDR, que é de Management Detect and Response, de detecção e resposta a incidentes, é tão importante para uma organização, e vamos mostrar como é que funciona aqui na Drop também. Finalizando, uma sessão de perguntas e respostas e, por fim, o sorteio dos brindes. Lembrando que os brindes aí... Glória, o que a gente vai sortear aí dos brindes aí? Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai sortear 3 ingressos para o Secops, que vai começar amanhã. A gente também vai sortear um kit de chimarrão, então Cuiaí Bomba, exclusivo da Drop, que o Manuel já apresentou também. A gente também vai sortear a nossa famosa caneca da Drop, que o Manuel também já mostrou. E Isso. também vamos sortear uma EcoDot quinta geração. Fechou. Fechou. Então, é isso, gente. Vamos lá, que a gente tem bastante assunto legal para falar. Bem, primeiro, eu gosto muito dessa imagem. Primeiro que eu sou fã do filme Interestelar, inclusive teve o lançamento dele no início, ele foi passado no cinema agora de novo, né? Um filme de 2014, foi passado no cinema em todo o Brasil em janeiro. E eu gosto muito dessa imagem, que é a imagem mais próxima da realidade de como é que funciona, como é que é a imagem de um buraco negro. E por que a gente traz essa frase, né? O espaço cibernético é imprevisível, obscuro e perigoso. Porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Então depois a gente vai falar um pouco mais sobre Deep Dark Web e vocês vão entender o porquê que ele é perigoso também.
porque a gente não consegue olhar lá dentro, a gente não consegue fazer um rastreamento das coisas que estão acontecendo dentro dele. E o buraco negro é assim: existem teorias, somente teorias, e não temos nenhuma definição dele. Então, e esse desenho, essa imagem foi projetada por filme pelo físico, por dois físicos, o Oliver Jones e o Kip Thorne, que realmente fizeram cálculos matemáticos para demonstrar a mais próxima imagem de um buraco negro. E isso foi utilizado no filme Interestelar, que é o buraco negro Gargantua. Mas por que a gente destaca o espaço cibernético como imprevisível, obscuro e perigoso? Por causa disso. Todo dia está surgindo novos malwares, novas ameaças cibernéticas. Agora, há 6 dias atrás, aí teve um alerta da própria CISA sobre o ransomware Medusa, que já é um ransomware conhecido dentro do mercado. Para quem não se lembra desse ransomware, foi o ransomware que teve o vazamento de dados lá da Toyota. Além de fazer o sequestro para toda a operação, tiveram também um comércio ilegal de dados sensíveis da parte financeira da Toyota. Então a gente vai falar muito desses caras aqui também. Bem, mas o que é o sequestro e exposição digital, né? O que é o malware do tipo ransom? Vamos lá. Primeiro, o conceito de malware. Malware, a palavra malware é qualquer tipo de vírus. Tá? Até em um ataque de ransom, por exemplo, existem outros malwares que são utilizados dentro da anatomia do ataque para que se tenha sucesso de um ataque ransom. E várias técnicas de movimentação lateral utilizadas pelos atacantes também. Então, o ransomware ele é um tipo de malware. Tá? Porém, hoje a gente sabe que se a empresa não tem os mecanismos ideais de controle e gerenciamento, ele pode ser devastador, como no passado a gente sabe aí que centenas e milhares de empresas deixaram de existir por causa desse tipo de ataque, até por causa que o valor do resgate pode se tornar totalmente impagável pelas vítimas, digamos assim. Principalmente, né, Manuel, porque o objetivo dele é indisponibilizar as informações, né? O principal objetivo, claro, né? O objetivo posterior é o resgate, né? Mas o que ele vai realmente fazer dentro do ambiente, né, dos clientes, das empresas, é, de fato, né, indisponibilizar as informações para que o atacante ele realmente consiga, de alguma forma, ter um retorno financeiro sobre isso, né? Perfeito, perfeito. Em resumo, é exatamente o que está na tela aí, né? Os tipos de ransomware a gente tem aqui o de encriptar, aqueles que só encriptam mesmo e indisponibilizam os dados, conforme o Diogo comentou. Porém, agora a prática está muito forte de ter uma dupla extorsão, digamos assim, né? Que além de encriptar, e daí vocês vão ver como é que dentro da anatomia do ataque lá, o que o atacante fica fazendo antes de encriptar, tá? E hoje a prática muito forte é que os dados são exfiltrados de dentro da organização, eles é copiado pelo atacante para que ele faça aí dois tipos de Distorção, cobrança, né? né, de extorsão. Primeiro, cobrar o resgate, que basicamente o que é? Para quem entende de criptografia, é bem simples entender o ataque de ransom. Até porque isso é importante também falar que os ataques de ransom não é um negócio novo, não é um negócio. Óbvio que a gente, nos últimos 7 anos, aí se intensificou muito após a pandemia, os ataques cibernéticos desse tipo. Porém, a técnica de ransom já é utilizada há mais de 30 anos, utilizando criptografia, né? A gente tem uma esperança muito forte com o avanço da inteligência artificial e também da computação quântica para definição, para ajudar no processo de recuperação das organizações. Porém, assim como é usado qualquer tecnologia para facilitar nossas vidas, os atacantes também estão utilizando. Então, os ataques cibernéticos hoje estão cada vez mais sofisticados utilizando inteligência artificial. Se a gente pega o ChatGPT é um pouco mais controlado, mas se a gente pega ali o DeepSeek, né? Ele é um pouco mais intrusivo e
de repente, da forma como usar o prompt ali da inteligência artificial, um garoto de 12 anos consegue desenvolver um exploit, consegue desenvolver todo um ransomware do zero, utilizando a própria IA, não sabendo absolutamente nada de desenvolvimento. Então, isso é alarmante para nós que somos profissionais de segurança, sobre o que está vindo para o futuro. O que está vindo para o futuro agora. Mas, enfim, então o objetivo sempre é dinheiro, sempre é grana, esses caras ganham muito dinheiro mesmo, é cobrar pelo resgate, cobrar pela não divulgação dos dados, que é a questão da extorsão, e o problema disso também, da gente pagar, e a gente sempre fala para os nossos clientes que o ideal é não pagar, porque primeiro que a gente está alimentando Tá e fomentando o crime, né, mano? É bem. fomentando o crime, e também a gente não tem a garantia que os dados, que as chaves vão ser disponibilizadas e que o cara não vai, daqui a uns 2, 3 meses, 4 meses, um ano, fazer uma extorsão para não expor aqueles dados, porque esses dados já estão vazados, então eles já podem ter tido replicados também na base, mesmo o atacante sendo preso, né? Então, além dessa extorsão, comércio de dados, a gente vai mostrar alguns casos aqui de comércio de dados que estão sendo comercializados na Dark Web, e informações que a gente está falando de uma semana atrás. Os dados são todos novos que a gente estudou aqui e está trazendo. Tivemos que acionar até nosso time de threat hunting aqui para trazer o que a gente já tinha capturado para poder fazer essa apresentação aqui também. Na sequência, então, aqui o caso do Medusa, né, que é o exemplo que a gente já tinha falado lá. Ó. Isso é 2023, tinha falado em 2024. O Medusa teve um alerta agora do CISA que para as organizações ficarem atentas que esse ransomware está vindo com muita força, e somente em 2025 mais 300 organizações de grande porte aí foram afetadas. E esse ransomware já é conhecido, que lá em 2023 afetou a parte financeira, né? A Toyota Financial Services, onde, além de corromper todos os dados, solicitar o resgate, também teve o comércio e a exposição desses dados na Dark Web também. Tá? Bem, agora eu vou passar a palavra para quem entende aqui mais que eu, passar a palavra para o Diego, para a gente bater um papo legal. Eu vejo que essa aqui é uma das partes mais importantes do webinar, que a gente vai mostrar exatamente cada um dos passos. E o legal de tudo isso, vocês vão prestar bem atenção em cada um desses passos, e cada um desses passos vocês vão linkar com o restante dos 15 episódios que a gente vai ter aqui da série Ransomware, onde nós vamos aprofundar em cada um desses passos. Diego, a nave é contigo aí. Perfeito, Manuel, perfeito. O objetivo, na verdade, né, pessoal, aqui é a gente entender um pouquinho mais, né, como que funciona esse ataque, né, como que o atacante, quais são as técnicas que ele utiliza, que ele chega dentro de um ambiente e como ele de fato dissemina esse malware dentro dos ambientes e filtra as informações, né? Então, essa na verdade, contar a historinha de como que funciona, né, o ataque de ransomware. Pode passar aí, Manuel, por favor. Boa. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Aqui na verdade, é uma ilustração aqui de um ambiente tradicional, né, de uma empresa, onde a gente tem, né, na verdade, ali os nossos ativos, né, nossa infraestrutura de rede, a nossa infraestrutura de computadores, servidores, serviços, né, que a gente presta. E também, claro, a parte dos nossos clientes acessando esses serviços, consumindo esse conteúdo ou até mesmo, né, cadastrando suas informações nos sistemas dessas empresas. E aí a gente tem um perímetro normal, que é na verdade, a ideia da rede interna com a internet. E aí, e aí a gente tem os nossos usuários dentro das nossas redes, trabalhando ali, né? Tocando o nosso negócio.
E como que o atacante ele chega dentro das nossas empresas? Como que o atacante ele consegue ultrapassar essas barreiras que a gente já tem, que estão entre o nosso ambiente interno e a internet convencional? O atacante, primeiramente, ele vai tentar utilizar técnicas de phishing, que é um dos ataques, uma das técnicas mais tradicionais do mercado. Ela já existe há mais de 30 anos. E por que eles ainda utilizam essa técnica? Porque funciona, né, pessoal? Então, justamente como o Manuel falou, hoje os ataques eles estão cada vez mais sofisticados, justamente porque os atacantes também estão melhorando cada vez mais a sua engenharia social, utilizando a inteligência artificial como um todo, né? Então, o que acontece? O atacante ele chega, ele vai mandar lá um e-mailzinho lá para os nossos colaboradores e geralmente, né, colaboradores, principalmente que não têm um treinamento, uma conscientização para identificar um tipo de mensagem realmente que é uma engenharia social, vai clicar nesse link ou nesse anexo e com isso, pessoal, ele praticamente vai conseguir bypassar todos esses controles que a gente tem. Né? Aí até com complemento, Diego. Ontem mesmo eu estava numa reunião com uma organização nova aí que a gente está trabalhando e a gente estava falando muito sobre o serviço de pen test. A gente vê muito isso, onde os clientes vêm em busca de serviço de pen test e eles falam, não, eu quero, minha preocupação tá o que está exposto para fora, eu não vou olhar internamente para a minha organização e eu quero um pen test black box. O máximo que eu passo para vocês é o IP, mas nenhum tipo de informação. A gente tenta ser o mais consultivo possível, até para validar o investimento dele num pentest, que a gente sabe que não é um serviço barato, digamos assim, né? E daí eu falo assim, internamente, o que garante para você que os seus mecanismos de segurança, eles internos, tão eficientes? Por quê? Porque é muito mais fácil eu aplicar um processo de persuasão contra os colaboradores de vocês e colocar um backdoor onde eu passo todo aquele investimento, às vezes, que vocês dão, que o cliente dá muita atenção, que eu não estou falando que não é para dar atenção, isso é importante também deixar claro, que a proteção do perímetro ali para fora, a gente sabe que também tem investimentos altos dentro dessa linha, quando a gente está falando do firewall para fora, porém, eu tenho que olhar internamente também. Mais de 90% dos ataques saem internos, e esse é o principal ponto. E olha que eu nem estou falando naquela questão, tem até uma técnica com nome bonito, Diego, se tu souber me ajudar, de um próprio colaborador ser induzido pelos criminosos para que seja executado, fazer o cara chegar lá, vou te dar tanto se tu executar esse carinha dentro da tua organização. Perfeito, é um insider, exatamente. É um insider, exatamente. Na verdade, que os atacantes hoje, eles não querem mais passar trabalho, esse é o ponto, né? Então, conforme eles vão procurar formas, né, de facilitar exatamente chegar dentro das organizações e conseguirem o seu objetivo, esse é o ponto. Né? Então, de novo, quando ele consegue, né, pegar e justamente, né, tomar posse de uma máquina dentro dessa organização, por exemplo, o que ele vai começar a fazer? Ele vai utilizar outras técnicas, e aí, pessoal, aqui é um ponto muito importante, são técnicas que ele consegue praticamente ser invisível, porque são geralmente técnicas legítimas que, por exemplo, alguém de tecnologia dentro da nossa empresa também, né, utiliza as mesmas funções para, por exemplo, fornecer um suporte ou até para fazer um troubleshooting, dar um suporte em cima de uma estação de trabalho, por exemplo. Então, o atacante ele vai começar a validar as informações dessa estação e dali ele vai começar a se movimentar dentro da nossa rede, ou seja, que é a técnica ali que a gente fala de movimentação lateral. Então, ele vai começar a sair daquela máquina, vai tentar chegar em outra máquina até chegar aos servidores, né? E onde ele realmente vai tentar também
elevar os privilégios, porque geralmente o que ele vai acontecer? Ele vai pegar um usuário ali que não tem muitos privilégios e ele vai começar a utilizar técnicas para conseguir elevar esse privilégio, ou seja, pegar um usuário que realmente tem permissões administrativas dentro do ambiente. E aí que ele realmente começa a tomar conta desse ambiente e aí, de novo, ele vai chegar até o seu objetivo, que geralmente é chegar em um servidor de arquivos, chegar num banco de dados de uma das nossas principais aplicações e conseguir extrair essas informações. A partir do momento que ele extraiu essas informações, aí sim ele vai começar a utilizar ali, vai disseminar o malware, né? Mas para fazer isso, claro que ele já fez muitas outras técnicas, inclusive de tentar desativar o antivírus da organização, né? Então ele vai começar a limpar os seus rastros, desativar as proteções que a empresa possui e aí sim começar a disseminar o ransomware para indisponibilizar essas informações e ele, com posse dessas informações, ele consegue fazer justamente mais de uma extorsão para aquela empresa, além de, por exemplo, num primeiro momento, ele pediu um resgate para devolver esses dados, dar uma chave para disponibilizar novamente essas informações. Ele também vai estar com essas informações, como o Manuel comentou. Se a empresa não quiser pagar, ele vai extorquir essa empresa dizendo que ele vai publicar ou vai vender essas informações. E aí, phishing é uma das portas de entrada. Outra porta de entrada que a gente tem dentro dos ambientes são as vulnerabilidades, né, pessoal? E aqui também é interessante de falar, Diego, que aqui já outros malwares já foram desenvolvidos pelo esse atacante aqui, para que ele consiga fazer esse acesso remoto, fazer o bypass de toda a tua proteção de perímetro, para fazer uma conexão remota numa máquina, num usuário comum. E às vezes ele vai até, faz pesquisas na internet também, principalmente LinkedIn, para verificar, pô, cheguei nessa máquina desse cara aqui, quem é esse cara dentro da empresa? E hoje a gente tem muita coisa exposta, né, na internet sobre os nossos cargos, nossos trabalhos profissionais também. E se eu pego um cara que dentro da lista que caiu no phishing ali, de pegar um exemplo, o cara fez um ataque de spear phishing, manda para todo mundo da organização. E a pessoa que clicou lá, uma delas, o cara, pô, esse cara aqui é da TI. Possivelmente esse cara tem acesso privilegiado. Então ele vai focar, vai fazendo um filtro do ataque dele. Isso a gente vai mostrar tudo nos próximos 2 webinars, gente. Os próximos 2 webinars a gente vai falar exclusivamente sobre phishing. Vamos mostrar como é a técnica do phishing. E também vamos mostrar como é que a gente protege a organização contra esse tipo de ataque, tá? Mas Perfeito. seguindo aqui, então. Importante, né? E aí a gente, com certeza ali a próxima porta de entrada são as vulnerabilidades, né? Que é um ponto muito, muito importante também, pessoal. Que é, por exemplo, as nossas aplicações que estão expostas para a internet. E, claro, não deixando de novo da gente comentar das vulnerabilidades internas, né? Porque uma forma dos atacantes também se movimentar internamente é explorar as vulnerabilidades dos nossos ativos internos, nossos servidores, nossas estações de trabalho, enfim, hoje até muito mais além disso, né? Tem os próprios, pode ser uma câmera, pode ser qualquer coisa que tenha um endereço, um endereço de rede dentro da nossa nosso ambiente, dentro da nossa infraestrutura. Mas as vulnerabilidades geralmente também elas se encontram nas aplicações que nós estamos expondo para a internet. Então, por uma questão de um desenvolvimento mal feito, que não seguiu as boas práticas de desenvolvimento seguro, por exemplo, que a gente sabe muito que hoje acontece, principalmente a parte dos desenvolvedores, eles estão naquela dinâmica do dia a dia, eles precisam entregar. Né? Então, eles muitas vezes não aplicam essas melhores práticas de desenvolvimento e, com certeza, um atacante ele usufrui disso para conseguir bypassar ali todas as nossas proteções que nós temos no perímetro, né? Através de uma...
Um ponto importante relacionado à vulnerabilidade, a Drop ela nasceu, como eu falei lá no início, como uma empresa de exposição cibernética e muito focando em vulnerabilidade. E quando a gente está falando de vulnerabilidade, gente, não é só, pô, vou esperar o fabricante trazer para mim a atualização e eu já vou aplicar. Vulnerabilidade, às vezes, e tem uma que é das top, até da OASP, que é de má configuração. E aí a gente chega muito mais em compliance de implementação desses ativos dentro da organização também. E daí a gente entra um pouco mais a fundo, vai falar de hardening. Tudo isso a gente vai ver ao longo desses 16 webinars. E o tema vulnerabilidade, ele já até existe um novo conceito, né? Que é o CEM com C, né? Diego, falar da sigla aí. Sim. É, Que é o Critical. CTEM, né? CTEM, perdão. É Continuous Threat Exposure Management, né? Que É, é de fato a gente gerenciar de uma forma contínua as ameaças, né? A exposição de ameaças que a gente tem dentro do ambiente. Isso é um fator, isso. né, super relevante nos dias atuais, porque de novo, as vulnerabilidades ali, elas realmente, né, são uma porta de entrada, são, de novo, dependendo da vulnerabilidade, como o Manuel comentou, um script kid, que é um atacante sem muitos conhecimentos técnicos, hoje utilizando inteligência artificial, ele vai conseguir explorar essa vulnerabilidade e vai conseguir causar algum Isso. tipo de estrago para as empresas, né? E é por isso também que surgiu um novo tema, né? Um novo termo também, que é o CIEM com C, que é o Critical, eu não me lembro o que é o I, mas tem o E que é em Exposure Management, é o gerenciamento da exposição cibernética. E daí nós vamos ter aí mais dois webinars legal aqui junto, internamente nós mostrando como que explora essas vulnerabilidades, exatamente essa parte aqui, e como a gente protege, como é que a gente identifica essas vulnerabilidades. E daí aqui também, óbvio, quem está acostumado a conhecer a Drop aqui, quem já conhece a Drop sabe que a gente é parceiro de longa data da Tenable. E a Tenable já tem data marcada junto com a gente para a gente falar sobre esse tema de gerenciamento da exposição. E daí vai muito além disso, porque a gente vai falar sobre superfície de ataque externa, a gente vai falar gerenciamento de vulnerabilidade baseada em risco, vamos olhar a parte de controle lá dos usuários do AD, do Active Directory. Então, também vai ter alguns, se não me engano, são mais 4 sessões que a gente vai falar exclusivamente sobre o webinar, sobre Exato. vulnerabilidade, né? Ah, perfeito. E de novo, né, pessoal, aqui, né, basta essas duas portas de entrada, né, são dois exemplos que a gente traz, que são os exemplos tradicionais para o atacante fazer todo esse movimento dentro da nossa rede. E vocês podem pensar, nossa, mas para isso o atacante ele precisa estar muito tempo dentro da minha rede. Não. Após esse comprometimento, após ele ter um acesso, né, e aí a gente chama de persistência dentro do ambiente, um acesso que ele vai conseguir ficar dentro do ambiente, vai conseguir sair e voltar a hora que ele bem entender, ele tem de fato técnicas e estudos que comprovam ali, a gente já viu, na verdade, vários exemplos hoje expostos que um atacante ele consegue aí fazer completar um ataque do início ao fim em 48 minutos. Então é algo super rápido. A gente precisa realmente ter visibilidade, ter um monitoramento bem feito do nosso ambiente para conseguir detectar e conseguir realmente, né, bloquear um ataque desses. E aí o atacante, depois que ele fez isso, né, pessoal, ele extraiu os dados, é o que a gente comentou. Ele vai utilizar esses dados depois para comercializar também. Né, fazer o que ele vai fazer, né? Ele vai disponibilizar esses dados onde ele não consegue ser monitorado, né? Onde a gente, na verdade, onde ele consegue expor isso de forma anônima. E aí a gente já vai falar um pouquinho sobre Deep Dark Web, mas ele vai expor essas informações e qualquer um que tiver acesso a esses ambientes vai poder, de fato, ali, inclusive, comprar essas informações pagando ali o que ele definir como valor. E isso, pessoal, de novo, vai gerar problemas aí para a empresa, problemas financeiros, né, ações judiciais, vai, querendo ou não, manchar a marca da nossa organização. E tem mais um ponto relevante, né, em toda essa história. Porque o que acontece com essas informações que são vendidas, que são publicadas?
outras pessoas, outros atacantes, outras pessoas mal intencionadas vão utilizar essas informações para fazer outros tipos de ataque. Né? Então, se você for ver, é algo recorrente, é uma coisa, é um ataque causando outros tipos de ataques também. E é legal agora vocês analisar aí quem está acompanhando esse primeiro episódio, porque ao longo de todo o ano, não só na série de Hanson, nós vamos tratar sobre assuntos muito relevantes que a gente já falou aqui, com essa imagem que a gente está mostrando. Além de toda a questão de movimentação lateral, controle sobre isso, que está dentro da série de Hanson, nós vamos ter a segurança de aplicações, nós vamos ter a parte de compliance, de conscientizar esse carinha daqui. Às vezes é um trabalho que as empresas às vezes não investem muito em tecnologia, em pouco em processo de melhores práticas de segurança e conformidade. Na questão de fraude também, que é a últimas das séries que nós vamos ter sobre fraude digital. E como que a gente monitora todas essas informações que estão expostas, né? Toda a exposição que a gente tem. Perfeito? Gente, essa aqui foi exatamente a anatomia do ataque, que eu vejo que é um item importantíssimo para a sequência da nossa série. E vamos seguir agora, conforme o Diego já tinha comentado, sobre o mercado de dados. Né? Exatamente. O conteúdo, né, a gente fala, pô, Deep Dark Web. Na verdade, gente, até isso é importante a gente deixar bem claro que a criminalidade nasce lá na Dark Web, tá? Exatamente. É Que esse o ela primeiro ponto. na verdade, ela só é um pedacinho da Deep Web, né? A Dark Web, ela Exato. fica dentro da Deep Web. Então, é exatamente na Dark Web que os atacantes, eles trafegam de forma anônima, né? Eles precisam, a gente, para acessar a Dark Web, a gente realmente precisa de um acesso especial, né? E é ali que realmente rola o mercado ilegal, fóruns anônimos, né, comercialização de dados, tráfico de drogas, enfim, né, somente coisas ilícitas. Né? Isso. Então, desculpa, não. Não, é que até contextualizando o que é Deep Dark Web para alguns aqui, por exemplo, é a primeira vez que estão assistindo, a gente está falando aqui que nós temos a internet convencional, que é a Surface Web, que todo mundo está acostumado no dia a dia a utilizar. Aí, na sequência, nós temos uma internet que não é indexada. Qual é o objetivo da Deep Web? Né? A Deep Web é garantir a privacidade. Essa foi a intuição que foi criada essa rede. Por isso que ela é acessada um pouco diferente. Daí a gente pode até um dia fazer uma live, acho que bem legal, a gente falar sobre como é Legal. que se acessa a Deep Web também, explicar Exato. por que o símbolo, por exemplo, todo mundo está conhecido a Redditor, que é uma cebola, por que é uma cebola o símbolo? Porque cada camada, cada nó, cada salto que a gente dá dentro da infraestrutura, ela é criptografada e a gente não sabe a origem. Então, Exatamente. por isso que ela é um processo, e por isso que aí os criminosos utilizam essa rede privada para gerar o comércio. E é para lá onde está. De uma forma bem simples, né, Manuel? O conteúdo que está na Deep Dark Web ele não consegue ser pesquisado como por exemplo no Google, né, no Yahoo, enfim, Mas tem nos o mecanismos buscador de deles, né? Tem o buscador deles. eles têm buscadores especiais, mas nos nossos buscadores tradicionais, como o Google, por exemplo, a gente não consegue, né, chegar nas informações que estão na Deep Dark Web. E um ponto interessante que essa imagem ela é muito boa para exemplificar a Deep Dark Web, porque é exatamente isso, tá, pessoal? A Surface Web, a nossa internet tradicional, é somente um pequeno pedaço de conteúdo. O maior pedaço de conteúdo realmente está na Deep Web, tá? Então só para Perfeito. a gente exemplificar um pouco isso. Um exemplo de um aplicativo que eu acredito que muitos de vocês utilizam é o Telegram. O Telegram ele é gerenciado hoje dentro da Deep Web. Tá? E, óbvio, existem muitos fóruns de criminosos trocam mensagens ali pelo Telegram também. Exato. E aqui, pessoal, a gente traz dois exemplos, tá, que a gente pegou de vazamentos recentes de informações para exemplificar como que isso é exposto,
né, para quem, por exemplo, chega nesses fóruns e busca, né, por exemplo, comprar, adquirir esse tipo de informações. Então, como que esses atacantes que quis filtrar essas informações, eles disponibilizam isso, né, no mercado da Dark Web. Aqui o primeiro exemplo é um vazamento de um banco brasileiro, um vazamento recente, né, de 12 de março de 2025, onde o atacante, né, ele ainda comenta que os sistemas, né, desse banco, eles estão extremamente vulneráveis, e ele conseguiu exfiltrar ali cerca de 80 gigas de informações desse banco. Então, ele comenta ainda que são dados, né, confidenciais de colaboradores e clientes dessa instituição. Então, ali o exemplo ali de como que ele cobra isso, né? Uma amostra de 4 GB ele está pedindo um valor de $10.000. E como Não, que é acho que, feito? acho que $10.000 é a base inteira, Diogo. É o É o sample que ele está sample, pedindo de tá. 4 gigas, né? Então, o que que acontece, né? E como que é feito esse pagamento? Bitcoin, né? Geralmente é a criptomoeda onde ele, de fato, ali não vai conseguir ser rastreada, não vai conseguir ser rastreada essa transação, tá? E temos mais aqui um outro exemplo, né? Esse segundo vazamento, ela é de uma renomeada empresa automotiva, também aconteceu recentemente, de 10 de março de 2025, que foi publicado. Então, ele teve um vazamento aí de mais de 700 documentos confidenciais, tá? E dentro desses documentos existem códigos-fontes ali das aplicações, usuários, e-mails, entre outros dados. Então, de novo, pessoal, é um exemplo, são 2 exemplos de né, várias publicações desse tipo que a gente tem na Dark Web, de fato, ali contendo essa comercialização de informações. Beleza. E agora a gente entra em como é que as organizações devem iniciar um processo para identificar se tem um atacante internamente dentro da nossa organização ou não, né? Então, esse é o primeiro ponto. Como é que a gente consegue conter um incidente de segurança? Então, desde o incidente, analisar a consequência, o impacto, a detecção e a resposta, a erradicação, que é a eliminação, e, óbvio, aprender com aquele incidente, né? E daí aqui a gente traz algumas metodologias disponíveis no mercado. Nós utilizamos muito elas, que é como que a gente consegue trazer tudo que a gente mostrou aqui, que a gente tenha dentro da nossa organização, um ambiente controlado desses tipos de ataque. Porque vocês podem notar que eu falo esses tipos de ataque porque o ransomware não é uma ação única. Tá? Tem vários passos do atacante antes. É uma cadeia de ações. É uma né? cadeia de ação. Isso já utilizando diversos outros tipos de malwares. Então, o primeiro passo que a gente traz aqui de mensagem para vocês é pensar como atacante. Tá? Não adianta a gente querer definir defesa não entendendo como é que os atacantes agem. Isso é um item importantíssimo para todos os profissionais de segurança. Né? Nós temos que entender o que os caras estão fazendo para poder trazer uma estratégia de defesa. E o primeiro passo maior, conhecido por muitos aqui, que eu acredito que esteja nesse webinar, mas também acredito que muitos ainda é novo, que a gente tem uma ferramenta muito rica de informação, por exemplo, que é o Mitre Ataque. Essa é uma estrutura, na verdade, né, Manuel, que ela é globalmente conhecida justamente porque ela dispõe de táticas, técnicas e procedimentos que os atacantes usam, né? Então a gente começa a olhar para essas matrizes, né? Porque ele divide ela em matrizes, uma mais para a parte de enterprise, que é realmente as infraestruturas convencionais, aplicações e infraestrutura de TI mesmo, como a parte mobile e também a parte de CS, que é a parte de OT, ambientes industriais. Olha que legal que Diego, olha aqui para o pessoal prestar bem atenção. Cada uma das fases que a gente falou lá da anatomia do ataque é toda tratada aqui e muito bem especificada pelo Mitre Ataque. São as técnicas. É o que a gente fala.
O que está evoluindo dentro da nossa organização sempre é o ambiente, mas o caminho do ataque é os mesmos. Até que venha coisas novas, hoje a gente já conhece esse caminho dos ataques. E aqui ele demonstra exatamente todas essas técnicas, são mais de 413 técnicas, tá? Que é um item importantíssimo nessa linha. Seguindo do Mitre Ataque é um bom referenciamento, tá? A gente entender cada um dos passos. Quando a gente fala lá de MDR, e aí a gente vai falar de antivírus, a gente vai falar de EDR, de EPM, de PAN, DLP. DLP. Se vocês peguem as tecnologias de vocês e criem as regras de proteção baseada para identificar determinada ação, cara, pega o Mitre Ataque e joga para dentro. Essa é a dica. É a receita de ouro para todo especialista de segurança que administra, né? Hoje, segurança cibernética não é só eu joguei a ferramenta ali, é o meu antivírus e vou para o abraço fazer outras coisas que eu vou estar protegido. Não, gente. Então, a gente fala muito em EDR hoje no mercado, né? Uma solução de Endpoint Detect and Response, e os caras lá usam tudo regra para default. E vai olhar, as regras nem estão ativas. Então, as regras, a gente tem que ter garantia que as regras de todas essas soluções de segurança tenham cobertura em cada passo do atacante. Exatamente. E por isso é tão importante que a gente bate muito essa técnica do Mitre Ataque, e é que como a gente pode ser um passo para a gente pensar como um atacante. Tá? Dando sequência aqui, é redefinir a estratégia, que é exatamente o que eu falei. Né? A gente pensar como atacante, trazendo mais um conceito que a Drop aqui já vem disseminando assim, dos últimos 2 anos. Amanhã, nosso stand está personalizado com Zero Trust, que é um conceito já muito, muito utilizado dentro da nossa área, que é desconfiar de tudo e de todos até que se prove o contrário. Então, eu considero que sempre eu vou tomar um ataque, que qualquer colaborador dentro da minha organização pode ser um vetor de ataque. Tá? Então, trazendo isso, eu começo a pensar e redefinir minha estratégia de segurança. E daí, já falando do próprio Zero Trust, aqui a gente traz o modelo de maturidade que tem do próprio CISA. Ferramenta também aberta que trata 5 grandes frentes, tá? Desde dispositivos, redes, aplicações, datas, e sempre tendo aqui uma base, uns alicerces voltado em governança. Tá? Então, é um modelo muito utilizado de maturidade da gente trazer o conceito de Zero Trust para dentro da nossa organização. Dando sequência aqui, aí que mostra também o resumo, né? Visibilidade, análise, automação, orquestração e governança. Cara, usando esses 2 conceitos, a gente já dá um grande salto de gestão sobre a gente monitorar ações maliciosas dentro da nossa organização. Aí entra o SysControl, que aqui agora a gente bota na prática em cada uma das caixinhas que a gente falou. Vai lá, Diego. É isso aí. Na verdade, o SysControl ele é um conjunto de práticas recomendadas de segurança. Então, ele tem hoje 18 controles, né? Então, parte desde ali do nosso inventário de ativos, a parte de controle de acessos, a parte de proteção de datas, a parte de gestão de vulnerabilidades, pen test, né? Até a resposta do incidente. E também a validação de segurança, que é o último item ali, né? Que é a parte dos testes de segurança. Né? Exatamente, que é o pen test que eu comentei, né? Então, o que que acontece? É a gente pegar, se a gente pegar todas essas caixinhas e começar a implementar elas dentro do nosso ambiente, com certeza a gente vai ter uma infraestrutura com um alto nível de segurança, porque de fato ali ele trata ali de diversos pilares que a gente precisa hoje implementar dentro das nossas empresas para garantir, né, uma alta maturidade nessa frente. E aqui, aqui é legal, pessoal, lá do início de como que funciona a anatomia do ataque, a gente gosta de trazer alguns exemplos, né? E são exemplos que a gente vai falar nos próximos webinars, que são os controles que a gente utiliza para determinados tipos, né, de técnicas e táticas que os atacantes utilizam, né? E como que a gente utiliza esses controles para se defender disso. Então, por exemplo, para vulnerabilidades, o ideal é a gente ter um gerenciamento contínuo de vulnerabilidades. Ficar olhando para a vulnerabilidade desde o momento que ela surge dentro do nosso ambiente até a correção.
né? É tratar todo o ciclo de vida da vulnerabilidade como um todo. A parte dos usuários. E nota que a gente tem, cada um a gente está mostrando o controle do CISA, que o CISA, desculpa, que o CIS, o controle do CIS Isso. trata, né? Ali o Exatamente. gerenciamento de vulnerabilidade ali, controle 7, a proteção de e-mail, né, Diego? A parte do controle 9, treinamento e conscientização, controle 17. E daí nós vamos na sequência aqui, né? Estamos apertando no tempo aqui também, né? A parte de monitoramento e defesa, proteção de dados, controle 3, gerenciamento e controle de acesso. E aqui nós entramos em todos esses pontos. Quer comentar mais alguma coisa sobre esses cenários aqui, Diego? Não, seria isso, né? É realmente para pontuar como que essas caixinhas se encaixam na anatomia do ataque, né? Que a gente apresentou ali no início, aí falamos um pouco, né? Então, de novo, pessoal, é extremamente importante a gente começar a olhar para esses frameworks que são frameworks de mercado e a gente realmente começar a trazer eles para dentro de casa. E agora, para a gente finalizar, estamos na última etapa aqui do nosso webinar, mostrar como que a Drop hoje trabalha nesses mecanismos que a gente está falando, através do nosso MDR, Management Detect and Response, que é combinado com o SOC da Drophill, que traz isso para o mercado, todos os processos que a gente conversou aqui e que a gente vai ver ao longo desses outros, mais os 15 episódios que nós teremos dessa série Ransomware, né? Então, desde segurança de acesso, todas as soluções que a Drop comercializa hoje, oferta isso como serviço dentro de contrato que nós temos de MSSP com os nossos parceiros. Então, além da gente gerenciar toda essa ferramenta, nós temos ainda o SOC da Drophill, que vai automaticamente já faz a detecção e a resposta para o cliente no modelo 24/7. Tá? Então, a gente vai aqui desde segurança de acessos, segurança de endpoints e aplicações, a parte de Threat Intel, que é um monitoramento de tudo que tem da organização fora, né, na internet convencional, tipo Dark Web, a parte de segurança ofensiva, e daí a teste de segurança, gestão de vulnerabilidade, assim por fim, e também a parte de investigação de forense digital. O MDR da Drophill, por padrão, óbvio que cada uma dessas caixinhas é um trabalho bem árduo, que a gente utiliza todos esses modelos que a gente mostrou para vocês, todos esses frameworks, né? Acrescentando ainda o Cyber Security Framework do NIST também, que a gente não falou aqui, mas que está dentro dos nossos processos e que automaticamente já além de gerenciar tudo isso, ter um monitoramento 24/7, a gente ainda tem duas equipes, uma de Threat Hunting, voltado para caças de ameaças, que a gente fica estudando essas ameaças, e óbvio a parte de forense digital, que envolve investigação, evidências e respostas, tá? Junto com o SOC, óbvio, da Drophill. Tá? Aqui alguns os parceiros que vão estar nos webinars da Drop, todos esses aqui estarão, CyberArk, Proofpoint, Managed Engine, Tenable, Veracode, Splunk, Axur, Imperva, Vault One, BlackBerry, Privacy Tools e também a CrowdStrike, são nossos parceiros aqui, que também abordaram e vão estar ao longo desse ano todo aí falando sobre trazendo mecanismos de proteção sobre esse caso. Explicando rapidamente aqui como é que funciona o SOC da Drop, Diogo. Sim, são os, dentro do nosso SOC, na verdade, a gente tem os 3 níveis, né? Então, como o Manuel comentou, a ideia sempre é a gente conseguir gerenciar toda essa parte de segurança e, na verdade, ali está monitorando em tempo real e de forma contínua todo e qualquer evento que aconteça dentro das nossas infraestruturas, né? Dentro dos nossos ambientes. Então, o nível 1 vai fazer a triagem, o monitoramento, o alerta. O nível 2 é a nossa equipe realmente de Blue Team, que vai ali, vai tomar ação, vai ter o gerenciamento das soluções e vai tomar ação de resposta. E o nível 3 é o nível mais
mais, né, realmente de investigação forense para fazer qualquer tipo de análise mais profunda dentro do nosso ambiente e também, né, em momentos de crise, estar junto ali dentro de uma war room para tomar as devidas decisões assertivas para fazer a devida resposta a um incidente. E aí também, né, Manuel, a próxima tela mostra também um pouco da nossa metodologia, onde que a gente bate muito. Nosso principal objetivo é, de uma forma contínua, ficar fazendo análise de risco em cima do escopo do SOC, né, do nosso Centro de Operações de Segurança. Então, a gente vai ficar olhando de forma contínua para evitar Shadow IT e, em cima disso, né, definir sempre os casos de usos ideais para cada um dos cenários que esses ativos podem estar, né, de alguma forma expostos para algum tipo de técnica e tática que o atacante possa, né, de alguma forma explorar dentro do nosso ambiente, tá, pessoal? É isso, pessoal. Esse é o primeiro episódio aí da série Ransomware. Depois vamos aprofundar em cada uma das etapas que a gente falou ao longo desse webinar, né? E agora a gente abre espaço aí para perguntas e respostas e dando sequência nisso aí. Glória, temos algum questionamento? Já tem uma pergunta do Wagner se a apresentação vai ficar disponível para download para os participantes desse webinar. Toda essa apresentação aqui vai estar disponível, a gente vai disponibilizar ela no canal do YouTube da Drop também. Vocês vão ser comunicados, todos os que se inscreveram vão estar disponíveis e podem compartilhar aí com seus colegas, tudo, enfim, tá? Um outro questionamento é: vocês linkaram o conceito Zero Trust com o Meter Attack. Não entendi direito como vocês utilizam o Meter Attack nas soluções de MDR. Poderiam exemplificar? Maravilha. Diego? Perfeito, perfeito. Bom, isso é bem simples, tá, pessoal? Como a gente comentou. O Mitre Attack, ele é uma base de técnicas, táticas e procedimentos. O que que a gente precisa fazer? Como que a gente utiliza ele? A gente absorve toda essa informação, né, todo esse conhecimento que a gente tem em cima, né, do que os atacantes podem e tudo que eles utilizam hoje para tentar invadir os nossos ambientes, a gente absorve isso e traz para dentro das soluções de segurança que a gente tem dentro do ambiente, ou seja, os nossos controles. Como a gente comentou anteriormente, por exemplo, o EDR. O EDR é um exemplo muito bom disso. É onde a gente pega essas técnicas e táticas e traz para dentro dessa solução, né, refinando a forma de como que a gente detecta essas movimentações dos atacantes. Então, é exatamente dessa forma que a gente começa a blindar o nosso ambiente e consegue, de uma forma proativa, barrar essas técnicas, evitar que um atacante utilize essas técnicas e que de fato, né, ele alcance o seu objetivo dentro do nosso ambiente. Então, isso sim é a gente começar a trazer essa camada de Zero Trust para dentro do nosso ambiente. É a gente configurar da melhor forma possível as nossas ferramentas, já absorvendo esse conhecimento que o Mitra Attack nos dá. Perfeito, perfeito. Glória, tem mais alguma pergunta? Senão já passa por os brindes. Tenho mais uma pergunta. Como vocês apoiariam uma empresa que está passando por um incidente de ransomware? Boa Manuel, quer pergunta, responder boa esta? pergunta, boa pergunta. A Drop aqui já, normalmente, infelizmente, né, os clientes muito chegam na Drop quando a dor o caos já bateu na porta, né? Digamos assim. E a Drop tem um serviço que é de investigação, análise forense digital. Inclusive, em fevereiro foi o primeiro evento que a gente patrocinou aí, que foi o Digital Investigation Conference Brasil. Ano que vem vai ter de novo. Eu recomendo vocês participarem desse evento, que ele é muito legal, sobre investigação digital. Ele é criado pela AWB, da empresa do Emerson Vente, delegado, especialista aí em OSINT e também em crimes cibernéticos. Delegado Emerson é um grande amigo meu. E a gente passa por toda essa cadeia, né? Aí, Diego, tu sabe os passos mais corretos que eu ali, desde a questão da contenção,
daquele Isso, incidente, que é gente fechar a torneira, o primeiro passo, né? Exatamente, é a gente isolar o ambiente, né? A primeira ação que a gente toma, né? Claro, tem toda uma fase de preparação para entender o que ocorreu, mas a gente vai partir para uma contenção, ou seja, isolar aquele ambiente que foi comprometido. Logo depois a gente vai tentar fazer a erradicação, ou seja, eliminar a ameaça, para depois fazer a restauração desse ambiente, né? Então, de fato, é a gente parar a ameaça, eliminar a ameaça e voltar ao ambiente e, claro, né, tomar as devidas ações, Isso. as respostas, por exemplo, para NPD, por exemplo, né, e depois, claro, lições aprendidas. É a gente pegar esse incidente como um aprendizado e colocar as devidas práticas em ação para que eles não voltem a acontecer. Vai ter um episódio exclusivo também sobre investigação forense que a gente vai fazer. A gente não tem mais espaço para perguntas e respostas, infelizmente já encerrou agora. A gente vai parar o compartilhamento, a gravação do vídeo aqui e vamos iniciar para a nossa parte de sorteio dos brindes. Peço que vocês fiquem mais um minutinho aqui, a gente vai ser bem rápido nesse ponto. Agradeço a todos.